Boa noite, pessoal. Estamos novamente aqui no nosso Instagram da Técnica Fibrose Zero by Doutora Nishi para mais uma live incrível. Hoje com a doutora Nayara Sakai, daqui a pouquinho ela está chegando aqui conosco para falar sobre um tema super importante que é a ozonioterapia. É uma novidade, vamos dizer assim, né, sobre o tratamento de pacientes de cirurgias plásticas. Nós já estamos atuantes com a ozonioterapia já faz algum tempinho. A doutora Nayara vai passar um pouquinho da experiência dela, a gente vai discutir alguns casos aí com vocês e vai ser super importante para quem quer inovar no seu consultório, na sua clínica, um tratamento diferenciado, um tratamento de resultado principalmente. A ozonioterapia tem trazido muitos resultados rápidos para o tratamento de pacientes de cirurgias plásticas, tanto para fibrose, tanto para flacidez pós-lipoaspiração, para aderências. A gente já está com alguns estudos e a doutora Nayara vai vir aqui para discutir um pouquinho conosco tudo que a gente pode dizer de benefícios da ozonioterapia. A doutora Nayara já chegou, vamos lá. Vamos convidá-la. Bem-vinda, doutora Nayara Sakai, diretamente de Manaus. Bem-vindo todo mundo também que já está chegando. Boa noite, Nayara. Boa noite, tudo bem? Obrigada, é um Tudo. prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz Imagina. para passar um pouquinho mais de conhecimento, né? Sim, isso aí, acho que é um tema inovador, né, Nayara? Acho que muita gente ainda não conhece a ozonioterapia, não aplicou em pacientes de cirurgia plástica, até pode ter o aparelho, né, Nayara? Até a gente tem um grupo de ozonioterapia falando sobre isso agora, nesse momento, que tem o aparelho, Exatamente, mas não aplicou ainda em cirurgia plástica. Está perdendo muito resultado, porque a gente está, nossa, se surpreendendo a cada dia, né, Nayara? Então, vamos lá apresentar exatamente. essa querida profissional, doutora Nayara Sakai, fisioterapeuta. Pode falar seu mini currículo aí para todo mundo conhecer. Eu sou fisioterapeuta, eu tenho pós-graduação em terapia intensiva, né? Que foi a minha primeira, e a segunda foi dermatofuncional. Tenho alguns cursos, né? Em ozônio eu tenho mais de 10 cursos, curso internacional, congressos e no pós-operatório eu tenho alguns cursos e eu vou fazer o seu agora. Estou muito feliz e estou muito ansiosa Ai, que bom. também para fazer, porque eu sei que tem um diferencial. A Lu tá aqui também, acho que a Lu é uma aluna minha, uma amiga, e sua aluna também, e ela tem excelentes resultados com a técnica. E, enfim, eu acho que é isso. Trabalho com estética tem 10 anos, mas a minha especialidade mesmo é o tratamento corporal e ozonioterapia. Ai, que jóia. Então, muito bem-vinda. Acho que é a nossa grande profissional que fala da ozonioterapia com ciência, com embasamento, né, Nayara? Hoje a gente tem, infelizmente, né, a modinha do povo dar curso sem embasamento, sem prática, sem vivência, e a Nayara tudo isso ao contrário. Então, é um profissional que tem embasamento, é um profissional que estuda, que corre atrás e que aplica a ozonioterapia, que esse é o fundamental. Tem Bastante. vivência para passar para todo mundo, então não é só ler o artigo, ler o livro e despejar em cima dos alunos, né, Nayara? Você tem tudo É, isso a gente vê completo. muito essa. A gente vê muito essa dificuldade, assim, na prática, porque é diferente vivenciar a ozonioterapia e estudar sobre a ozonioterapia, né? Você mesmo que já tinha feito outro curso, outros cursos, né? Já tinha tido contato, mas é diferente a vivência e a ciência, digamos assim, né? Você tem que unir os dois, né? Então eu estudo muito na teoria, mas tem algumas coisas que na teoria a gente vê que é mais antiga e a gente precisa se atualizar, e que na prática a gente precisa adaptar e colocar de uma forma que traz resultados assim melhores, interpretando da forma que se deve quando você começa a trabalhar e atuar. Então você vê que muita coisa tem gente que interpreta errado, não é que tá errado lá nos artigos ou nos livros, mas que a interpretação de alguns profissionais às vezes é, são incoerentes assim com o que a gente vivencia na prática. Então acho que essa é a diferença mesmo, é a vivência. Sim, com certeza. Então, aí, dica pessoal, para quem quer saber mesmo como aplicar, para que utilizar, não só para cirurgia plástica, mas também para as alterações estéticas, faciais e corporais, o curso da Nayara está aí, disponível tanto no formato online, né, Nayara, quanto acho que os presenciais Sim, estão começando a voltar agora, né? Se Deus quiser, a gente volta para o presencial. Então, depois vocês entram em contato, me deixa o contato da Nayara e fica à disposição. isso mesmo. Então, Bom, vamos lá. Vamos então lá.
Vamos lá. Até legal, porque da última live que a gente fez, a gente falou sobre o pré-operatório e sobre o pós-operatório, mas a gente tinha dito que não, que eu não conhecia ninguém que fazia sobre no transoperatório, né? Então, no intraoperatório ali. E agora eu fui para São Paulo para dar um curso pela Boss, né? E aí eu conheci uma médica que já trabalhou no transoperatório. E ela falou assim que é possível, né? Porque os dentistas já fazem isso e que os resultados também de cicatrização são excelentes, né? Então, assim, o ozônio, é claro que isso tem que ter um consentimento médico e uma habilitação profissional, né? Para a gente trabalhar dentro do centro cirúrgico, mas ele tem uma aplicabilidade tanto no pré, excelente, inclusive assim, os relatos são cada vez melhores para quem trabalha, para quem modula aquele paciente, né, que eu até te perguntei essa semana, o que você recomenda, né, no pré-operatório, então, além das vitaminas, minerais, né, do que você já recomenda ali do ILIB, né, a gente associa o ozônio e os resultados são fantásticos, assim, tanto da recuperação, né, o hematoma, equimose, tudo isso fica reduzido, a gente vê na prática, e o quadro álgico do paciente também é bem diminuído, então ele se reabilita, né, a reabilitação é mais rápida mesmo. Volta para as atividades diárias, né, com mais facilidade, tudo não tem, parece que ele nem foi atropelado, digamos assim, porque tem gente que sente essa sensação de atropelamento, né, mas depois preparando o paciente no pré, realmente a recuperação é bem melhor, né, e no transoperatório, então, que não é uma prática, mas é possível, né, para facilitar, para irrigar, então, a irrigação com gás ali mesmo, no tecido para facilitar esse processo cicatricial regenerativo, digamos assim, né? E no pós-operatório também, tanto em pós-operatório inicial quanto em pós-operatório tardio, quanto em intercorrência, né? É possível utilizar, né? De uma forma correta também, para não dar um estímulo exagerado, né? Para não ter uma resposta exacerbada ali, né? Então, ele tem uma ampla aplicabilidade. E para mim, o que é mais fantástico no pós-operatório é realmente ter a possibilidade de trabalhar com intercorrência, que muitas vezes não tem solução médica, né? Precisa às vezes voltar para o centro cirúrgico, precisa às vezes refazer a cirurgia ali, ou entrar com antibiótico, entrar com recursos assim que são degradativos, a gente sabe que causa um malefício ali para a saúde, uma debilidade, né? Então, muito antibiótico, anti-inflamatório, né? Dependendo da quantidade. Então, é possível a gente conseguir manobrar essas intercorrências sem precisar entrar com técnicas tão agressivas, né? Com recursos tão agressivos, segundo a medicina convencional. Então, eu acho que ele vem agregando muito para os profissionais. Estava pensando no caminho agora de casa, que eu acabei de chegar vindo, realmente como agregou, porque porque depois que a gente começa a vivenciar isso, a gente esquece de como era a nossa vida antes, né? Fica tão comum de trabalhar assim que a gente esquece que antes a gente não tinha esse curso. Mas eu pensei, gente, 3 anos atrás, se chegasse alguém para mim dessa forma, eu não teria essa mesma evolução, eu não conseguiria. Hoje é muito rápido, muito didático, muito simples de resolver. Mas antes não tinha. Então, assim, quem não tem esse recurso, realmente às vezes fica pensando, não tenho o que fazer. Mas com ele, eu acho que ele agrega muito, muito, muito nos profissionais, né? Que É o que são eu vejo, especialistas. Nayara. Eu tinha intercorrências como sofrimento de pele, epiteliólises, necroses, e que eu não resolvia. Não tinha como resolver. Não Nós não tinha como tínhamos resolver. recursos tão bacanas. Hoje, com a ozonioterapia, a gente transformou totalmente. Não só com a ozonioterapia, eu gosto do laser de baixa potência também, né? Que a gente vai discutir Também, isso também, que claro. potencializa. Então, assim, Uhum. nossa, o encantamento dos médicos com os nossos resultados é muito legal. Então, eles estão deixando para nós um legado muito show, porque agora somos nós que resolvemos. Então, eles ficam agora, não é mais agora eles, né, vamos dizer assim, no palco, né? Agora a gente está no palco Exatamente. e eles na plateia observando o resultado. Tá fantástico mesmo. E o custo, né, Anne? Porque, Sim, assim, é muito mais barato um ozônio que uma hiperbárica. É claro que existe a hora da hiperbárica, por exemplo, mas antes, no caso de necrose, que era praticamente obrigatório mandar para hiperbárica, porque não tinha outro recurso, né? Então, assim, o custo para o paciente, a facilidade também, né? Porque é muito simples aplicar ali, não precisa, né, de um tempo muito grande, e a resposta muitas vezes é até melhor que a hiperbárica, dependendo, no caso da condição, claro, não diminuindo as outras técnicas, mas a gente vê que às vezes é melhor, porque ele acrescenta com outras
com outros efeitos clínicos, né? Que a hiperbárica, por exemplo, não tem um resultado, não tem uma ação antioxidante, anti-inflamatória, mas oxigenação mesmo para devolver mesmo o oxigênio para aquele tecido, né? Então, nutrição. Então, o ozônio, ele tem outros recursos, ele tem outras ações associadas que muitas vezes facilita a recuperação. E ele também pode ser associado para o paciente que está fazendo hiperbárica, por exemplo, que se tiver uma necrose ali em evolução, ele também pode ser associado, não é impeditivo de fazer, associado com outras técnicas. Isso é muito legal. Para o paciente que está tomando antibiótico, ele também não tem contraindicação, ele pode ser associado, ele diminui o tempo de internação, aumenta a eficácia do antibiótico, isso é comprovado, isso é científico, que diminui o tempo de internação, diminui o custo dos hospitais e aumenta a absorção. Então, o legal do ozônio é que ele basicamente não tem contraindicação, né? É óbvio que você tem que saber trabalhar, né? Porque a questão do ozônio é a concentração, que hoje a gente ainda discute isso, que a gente fala assim, né? Eu, por exemplo, usava para fibrose, hoje já abriu mais a minha mente, por mais que eu tinha resultados, hoje você já me vê, você como uma profissional que está começando, né? Tem, sei lá, 6 meses aí de aplicação, mas que tem uma experiência teoricamente menor que a minha na ozonoterapia, mas que traz resultados mais expressivos que eu para fibrose. Por quê? Porque você entende o que você está tratando, você entendeu o conceito do ozônio e você consegue, porque assim, não existe protocolo, né? É muito difícil você entrar com um protocolo, que é o que todo mundo quer, e dizer, o que eu faço nisso ou naquilo. Não tem como dizer o que você vai fazer se você não entender como está aquele tecido, se você não entender como o ozônio age. E para você pode criar os seus próprios protocolos, como você criou a sua técnica aí de aplicação no pós-operatório e me ensina também. Então, assim, né, realmente é uma troca, né? Isso que eu acho legal, né, Ara? A gente pegar, né, qualquer recurso, qualquer técnica manual, qualquer recurso técnico fototerápico e levar para sua área, né? Então, como você também fez, né? Pegou a ozonoterapia e levou para estética. Isso. Antigamente não se aplicava, né? A ozonoterapia é muito antiga, se a gente for pensar. Qual que é o primeiro relato? Você lembra, Ara, de quando que Em é? 84. É em Então, 84. imagina. Nossa, é muito tempo. Então, olha que legal, né? Essa Ela é transformação, secular, né? essa vivência de saber a alteração que você tem e escolher o recurso que tenha um efeito fisiológico, tenha, né, uma atuação legal para aquela alteração. Então, isso é muito bacana, né? Parabéns você que está com esse curso aí lançando aí no Brasil, né? Que está ajudando muito os Obrigada. profissionais a conseguirem alcançar um resultado que até eu brinco. Eu não via resultados como estou vendo agora com a ozonoterapia com outros recursos. Então, assim, é surpreendente mesmo. E assim, é legal que quando você vai trabalhando, você vai vendo até outras funções dele, ele vai te trazendo outros resultados ali agregados que você nem esperava, né? Então você vai tratar, sei lá, uma fibrose, aí você vê melhora naquela, eu não sei o nome dessa alteração, mas sabe quando fica o paciente, mesmo depois de 2, 3 anos de cirurgia, fica roxa, a região fica roxa, parece que sofreu uma isquemia. Sim, sim. Isso, a alteração vascular. E a gente vê o clareamento também da região, muito. Então, assim, tudo, né, você vai tratando, ele basicamente eu digo que ele é um equilibrante, né? Ele vai equilibrando ali o que está acontecendo naquele tecido e vai voltando à normalidade, digamos assim. Então, realmente é fantástico. E pensando nisso, Nayara, vamos resumir aqui para o povo, que acho que eles estão bem curiosos, quais são os efeitos, então, benéficos, fazer um resuminho, né, de todas as fases. Lógico que ele vai ter atuação, dependendo da alteração que eu estou visualizando, avaliando. Sim. O que você poderia resumir para quem está assistindo aqui a live de benefícios? O que você poderia dizer? O ozônio vai fazer isso, a modular o quê? O que ele vai fazer? Tá. E eu digo assim que são quatro pilares, assim, pra gente utilizar tanto na estética, mas principalmente no pós-operatório, na cirurgia plástica, né? Tanto no pré, no trans, quanto no pós. Então, o primeiro, que é o mais conhecido, é o oxigenante, né? Então, a gente sabe que quando você melhora a oxigenação do tecido, ou do sistema, né? Porque ele também, sistemicamente, ele também pode ser aplicado, você facilita a recuperação e a regeneração tecidual. Então, o processo de cicatrização fica muito mais fácil e mais preciso, digamos assim. Dificilmente você vai ter uma intercorrência se o paciente estiver bem oxigenado, né? Nessa questão de oxigenação, né? Ele funciona como antioxidante, então nessa questão de entrar com vitaminas e minerais para fortalecer o sistema imunológico, porque o sistema antioxidante ele está intimamente ligado com o sistema imunológico, e a gente sabe que os dois fortalecidos também facilitam a recuperação após passar por um trauma cirúrgico, digamos assim, né? Anti-inflamatório, ou na verdade
modulador do processo inflamatório. Anti-inflamatório é porque ele age em resposta a uma inflamação que o ozônio causa, porque o ozônio é um oxidante e causa uma inflamação discreta aguda, e o corpo responde com as citocinas anti-inflamatórias. Então, vamos dizer que ele é um modulador ali do processo inflamatório. Então, a gente sabe que também tem um equilíbrio, né, após um trauma, né? E aí, o quarto efeito é o efeito germicida, porque nesse caso, se tiver uma deiscência de origem bacteriana, patogênica, né, infecção ali, a gente também consegue tratar. Então, eu diria que é oxigenante, antioxidante, modulador do sistema imunológico, né, anti-inflamatório, modulador do processo inflamatório, para ser mais preciso, e germicida, né, então tanto com questão de fungo, ele se torna vírus e um bactéria. excelente cicatrizante, né? Então vamos resumir também, né? Tudo. Vamos dizer. Isso, exatamente. Tudo isso é o pilar da cicatrização, né? Uhum. Então, se você tem alguma alteração nesses fatores, a cicatrização ela não fica tão bonita. Então, a palavra mais simples de dizer, por exemplo, se você tem uma oxidação em excesso, pode até fechar, pode não dar deiscência, cicatriz, ok, ela vai fechar, mas ela fica oxidada, ela fica escura, né? Então, que é a hipercromia ali no tecido pós-inflamatório, após um trauma. Então, com o ozônio, a gente vê que melhorando a oxigenação, fortalecendo o sistema antioxidante, a cicatriz, ela fica mais sutil, ela fica mais discreta, então o tecido cicatricial, ele fica melhor. Isso, você falou aí de utilizar no pré-operatório, já estou com a minha paciente aí em teste. A gente já está fazendo ela, preparando. E a gente, daqui uns dias, teremos resultados aí para passar para vocês. Você vai se encantar, e principalmente naquilo que a gente fala mesmo. Sim, ela já está encantada, né? Com a melhora da imunidade, melhora da disposição, tudo. Muito bom. Tudo. E assim, o mais legal do pré é que o paciente a equimose fica muito diminuída, tem paciente que nem fica, e o quadro álgico, então assim, praticamente assim, ela vai até achar que ela não passou por uma cirurgia. Claro que também não dá para generalizar, dizer que todos os pacientes vão sentir isso, mas 99% dos pacientes a gente sente que é fantástica a recuperação, né? E os médicos, eles fazem isso, né? Os cirurgiões plásticos, eles modulam o paciente antes de ir para a cirurgia, né? Então alguns recomendam aí, né, as vitaminas, minerais e até drenagem linfática antes, no pré-operatório, para fortalecer, para fortificar ali o sistema imunológico, então sinalizar. Então isso já é feito, e com o ozônio é mais uma ferramenta, mais, digamos assim, que mais eficaz, porque ela tem uma ampla aplicabilidade, ela consegue agir em várias alterações, né, sem precisar dar vários estímulos. Com um estímulo só, você já tem várias respostas. E eu acho que com a ozonioterapia a gente chegou também no ápice, que a gente consegue trabalhar esse paciente de dentro para fora, que antes a gente não trabalhava. Demais. Então, assim, chegou no ápice, lógico que eu posso suplementar ainda alguns minerais, vitaminas para potencializar muito ainda a ação dele, mas assim, chegou no que a gente queria para resultado rápido, eficaz, e como você acabou de falar, né? A paciente parece que nem fez cirurgia. Isso, e às vezes a suplementação, a gente sabe que não depende, às vezes, do ativo que você está colocando ali, né? Do suplemento propriamente. Às vezes depende da absorção como é que está a absorção intestinal dessa paciente, como é que aquele corpo vai disponibilizar aqueles nutrientes que foram absorvidos. Então, o ozônio, ele não tem isso, né? Claro que ele depende, eu digo também que o ozônio, ele é complementar, e ele deve ser associado com vitaminas e minerais, porque ele dá um estímulo ali oxidativo, e ele depende das enzimas antioxidantes para ter a ação benéfica que ele causa, e essas enzimas antioxidantes são dependentes de micronutrientes. Então, é associado, e os resultados realmente, se for bem modulado, se o profissional souber ali manejar, né, a terapia, os resultados são fantásticos. Sim, já temos algumas perguntinhas aqui, Nayara. Então, vamos entrar no pré-operatório agora, ver as perguntas do pré-operatório, falando se é indicado o ozônio retal, que é o sistêmico. Com certeza, né, Camille? E a Nayara vai explicar por quê. Com certeza, porque o ozônio retal, ele tem a mesma comprovação, né, a mesma eficácia que a autoimunoterapia maior, né, que é quando o profissional retira lá 200 ml de sangue, ozoniza e reinfunde aquele sangue pelo acesso, aquele sangue ozonizado, né, que ele muda até a coloração, porque ele passa de sangue venoso e muda a coloração para sangue arterial e reinfunde. Então essa é uma via sistêmica que melhora, que é o que tem comprovação, tá,
para ativação do NRF2. NRF2, ele é um fator de transcrição nuclear, então ele age ali no núcleo e ele aumenta, ele sinaliza o núcleo a aumentar, que na verdade é o retículo endoplasmático ali que faz essa função de síntese de proteína, tá? Mas aumentar em números as enzimas antioxidantes. Então, se você tem antes de uma terapia de ozônio, sei lá, 5 enzimas, vamos falar em números, né, imaginários, 5 enzimas, após o estímulo desse NRF2, é um fator de transcrição, no final dessa terapia você tem 10, ou seja, você consegue aumentar em números, né? Consegue aumentar a quantidade de enzimas antioxidantes. Essa via a gente não consegue por via local, né? É uma via sistêmica. Então não adianta, eu vou conseguir fortalecer o sistema antioxidante e imunológico do meu paciente que está interligado através de uma via sistêmica. Então no pré-operatório você pode até fazer o local, por exemplo, onde for fazer, sei lá, uma mastopexia, uma abdominoplastia, pode fazer o local. Mas o que a gente vê de quem estava trabalhando no pré-operatório e aplicava? A região fica inchada, então às vezes dificulta o trabalho do médico e ele fica chateado. Eu fui na BOS agora, teve uma aluna que relatou, poxa, mas eu fui fazer no local e a médica ficou brava comigo porque não dava para ver nada, ficou super inchado. Eu falei assim, aquilo, se ela, eu falei, mas ela foi ver por ultrassonografia? Ela falou, foi. Eu falei, não, realmente, por ultrassonografia vai ficar gás ali, não é o ozônio, é o oxigênio que fica ali, realmente pode atrapalhar o trabalho do cirurgião. Então, a gente sempre entra com uma via sistêmica que ela já tem um efeito oxigenante, antioxidante, imunológico e modulador do processo inflamatório. Então, a gente desinflama o paciente de uma forma geral. No local, não, a gente trabalha tecidual, então o local não tem efeito sistêmico, por isso que o pré-operatório, o importante é que seja, na minha opinião, tá? Vias sistêmicas. E tem artigo que mostra, tá? Artigo que mostra, se você fizer o pré-operatório retal sistêmico, facilita, aumenta tecido de granulação, facilita o processo cicatricial ali e regenerativo. Estão perguntando também quantas sessões são necessárias desse pré-operatório aí com ozônio sistêmico. Tá, então, ó, eu participei de um masterclass agora, e ali tinha uma que é novo pra mim também, foi novo pra mim também, porque antes eu fazia 3 sessões, tá? Mas agora, nesse masterclass, o que ele mostra? Nesse artigo, o que ele mostra? Que você fazendo a partir da 4ª sessão, é que você tem um efeito progressivo do ozônio, ou seja, nas primeiras sessões, ele é como se fosse um efeito placebo, você melhora a oxigenação, mas ela não dura, ela não fica permanente, e depois, quando você for avaliar 2 dias depois, ela já volta pro nível basal. Então, após 4 sessões, é que você conseguir um aumento progressivo, 4, 5 sessões. Então, hoje, a minha recomendação é que seja 5 sessões no pré-operatório, com intervalo mínimo de 5 sessões, pode fazer 10 também, não tem problema. Com intervalo, pode ser até diário, dependendo do profissional que estiver aplicando, dependendo do tempo que você tem ali, mas o intervalo bom do ozônio, geralmente é 72 horas de intervalo, né? Porque ele tem uma ação mitocondrial, ele tem liberação de peróxido, sinalizador de peróxido ali, da cascata bioquímica que ele faz, em até 72 horas, né? Então, a gente ainda consegue visualizar por via sistêmica. Então, eu diria 2 vezes por semana, 5 sessões, então começar 3 semanas antes ali, pelo menos. Mas eu agora mesmo, isso não é uma regra, agora mesmo tô fazendo numa paciente, no pré-operatório, comecei com 10 dias antes e tô fazendo diário, mas é óbvio que você tem que entender o que tá acontecendo, você tem que perguntar pro paciente como é que tá o trânsito intestinal, se tá desidratando, porque uma das alterações que a gente percebe, às vezes se trabalha com ozônio conceptivo, assim, é a prisão de ventre, a desidratação do enterócito ali, do intestino, e às vezes dificulta a evacuação. É o que a gente não quer, porque no pós-operatório o paciente já vai estar com o intestino alterado, já vai ter dificuldade, né? Então, o que a gente quer é modular ali o intestino e não piorar. Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado. E eu acho assim, Nayara, que tem que fazer quando a paciente está com você. Hoje a gente não tem um paciente que nos procure com tantos. Eu, graças a Deus, tenho, até meses antes da cirurgia. Mas muitos dos profissionais relatam que a paciente chega na semana, Tem que chega em fazer. cima do laço. Então, pegou a paciente, Claro. faz, né, Nayara? Acho que não tem uma regra, né? Exatamente. Não existe regra, tá? Muita gente fica assim, e eu vejo assim, muita gente falando muita besteira, inclusive, eu vejo assim, porque isso, que vai acontecer isso, que, sei lá, soro com ozônio vai formar água sanitária, umas coisas assim, e às vezes tira as coisas, não sei de onde, mas também não tem a prática
para falar, e aí às vezes monta um protocolo ali que não existe, mas realmente o protocolo não existe, né? Você tem que ver na prática e saber associar, entendendo quais são os danos que você pode causar, digamos assim, se você não trabalhar corretamente, né? Olha, a doutora Zandra Fonseca também, nossa licenciada lá de Belém, perguntando se nas cirurgias íntimas já tem algo de científico ou daria para fazer talvez um sistêmico, vamos dizer assim, não é bem sistêmico que chama, né, na área genital feminina, né, que pode ser feito para candidíase, né? Sim, pode ser feito. A uterina, ela não é considerada vaginal, ela não é considerada sistêmica, né? Uhum. Embora eu acredite que ela deva ter um efeito sistêmico, certo? Mas não tem comprovação, tá? Não tem como dizer que mas eu acredito que tenha, por ser uma mucosa e ter uma absorção ali, né? Mas em qualquer tipo de cirurgia, independente da cirurgia que o paciente for realizar, ele pode associar o ozônio antes, 5 sessões antes ali, né, nesse intervalo aí de 72 horas, mas lembrando que também pode ser feito todo dia, dependendo do profissional que está aplicando, dependendo de como está a reação ali daquele paciente. Então, qualquer tipo de cirurgia ele vai ser benéfico, independente se for íntima, né, se for até uma cesárea, inclusive ele está sendo utilizado já em gestantes, bem aplicado, mais uma vez, não estou encorajando fazer em gestante, mas essa contraindicação parece não existir mais, né? Então, em qualquer tipo de cirurgia, ele pode ser aplicado em lactante, isso é indiscutível, né? Então, em qualquer pré e pós-operatório, ele pode ser associado com muita eficácia, e nesse caso, independente da via, pode ser retal, independente da área, pode ser retal. Até uma blefaro pode fazer a retal, porque é um sistema, né? O nosso corpo é um sistema, e a retal, na minha opinião, é a melhor via de acesso. Estão perguntando quantos ml, mas existem muitos tratados, né? Muitos, então depende da tua isso. vivência, depende de qual você tem a tua vertente de estudos, né? Acho que E oscila depende muito, da né? sua prática, porque assim, eu vejo que às vezes nem quem trabalha, que segue uma declaração ali, ou um protocolo, né, às vezes foge daquele protocolo. O profissional mesmo, o profissional que entende o que está fazendo, não se baseia em protocolo sem entender as reações que estão acontecendo. Então, em questão de volume, né, existem profissionais que trabalham com 100 ml e dizem que mais que 100 ml não pode. Tem profissionais que trabalham com 2 litros. Então, não tem como dizer qual é o profissional que está certo. Essa vivência, cada um tem a sua, né, e a gente respeita, né, cada profissional, mas a minha, ela é única, digamos assim. Eu não tenho um protocolo X e eu vou vivenciando ali com o paciente para analisar qual é a quantidade necessária para ele. Eu acho que vamos indo para as nossas fotos, senão nós vamos ficar até as 10 da noite. Ah, vamos tirar foto. Porque, graças a Deus, a Ozônia é apaixonante mesmo. É isso aí, a gente conversar como se estivesse contando a nossa vida, né, Nayara? É verdade. Né, show. Realmente. Eu vou colocar aqui algumas fotinhas da Nayara, que são show de bola pra gente. E tem algumas fotos minhas também, pra gente mostrar pra vocês Perfeito, pra que a gente usa, né, Nayara? Sim. Que tem muito resultado, muito legal. Muito, muito. Pra tudo, né? Pra tudo. Olha a Luzinha aí. Oi, Lu. Pode mandar beijo aí pra todo mundo. Deixa eu só achar as fotinhas que agora sumiu daqui, não sei por quê. Eu já baixei ela, mas ela não... Achei. Então vamos lá. Primeira foto. Tem umas perguntas aqui que a gente não viu. A gente já responde. Ai, não dá pra ver essa foto, Anne. Mas pode ir tá falando dando... mais ou menos qual era a alteração lá em cima. Essa é uma paciente. Isso, foi eu coloquei, não é cirurgia plástica, mas foi como se fosse uma cesárea de urgência, porque ela sofreu uma gravidez ectópica, tá? E ela chegou na clínica com dor, e isso a gente vê muito comum. O paciente chega com dor após a cirurgia na região, né? E ela chegou com dor e com esse edema. Inclusive, eu recebi até um comentário de uma pessoa dizendo que era uma hérnia inguinal ou incisional. E na verdade não era, não. Era edema mesmo, inchaço, processo inflamatório e aderência aí que estava causando. Com uma aplicação, a gente já melhorou 50%. Com 2 aplicações, já quadro álgico sumiu. Melhorou a dor, que estava limitante. A dor, ele é fantástico, né? Fantástico. É uma quadro álgico sessão. sumiu na hora. Tá? E aí agora ela voltou pra sessão, ela falou assim, voltou a doer, mas é porque nesses dias ela teve que cuidar das 2 crianças, porque ela tem 2, esse seria o terceiro,
e ela exagerou um pouco, então voltou a doer mais, porque ela ainda tá cicatrizando, né? Então, nesse caso, ela procurou a clínica por dor, né, na região da cirurgia, e por edema. Então, ele melhorou as duas coisas de uma vez só, tá? E eu associei com laser também, porque eu associo, então eu gosto de associar, dependendo do estímulo também, né? Porque são estímulos parecidos e não pode dar estímulos oxidativos muito intensos também nessa região, mas eu associei com laser e resultado fantástico. Então, isso daí foi para mostrar a dor e o edema. Olha, isso aqui, ô tristeza, né? A gente Esse acaba daí, também. Né? esse daí foi bem difícil, né, de tratar, porque primeiro ela chegou com uma ferida, ela estava contaminada, né, essa decência estava contaminada, então a gente começa com uma concentração alta, aí começou a controlar, a região começou a vascularizar de novo, porque a vascularização estava péssima, então a gente vê aí na segunda foto que já começa a vascularizar, quando tá aí 15 dias, que dá para ver direitinho o tecido de granulação, tava bem bonitinho assim, como se fosse realmente tecido cartilaginoso, né, que fosse cicatrizar aí, e aí com 22 dias não tava mais fechando, começou a abrir e a gente não conseguiu mais fechar. Aí o que a gente fez com ozônio? O que a gente fez? A gente começou a associar com laser e com vitaminas e minerais, que foi até a Ana Júlia que me ajudou na época. Então a gente aplicou magnésio, bicarbonato, para associar, e aí sim começou a fechar. Então é isso que eu digo também, não quero vender o ozônio como um milagre, como algumas pessoas vendem, que acha que ele vai resolver tudo, né? Para você ter noção, esses dias eu te perguntei, Anne, eu vou fazer, né? Vou passar por uma situação aí, me ajuda no que eu vou fazer. E porque o ozônio, ele não é único, né? Ele é complementar. A gente Nenhuma tem que saber técnica é associar. única, né? Nenhuma técnica é única. Isso. E a gente tem que saber associar e tem que entender que ele tem as limitações dele também. Então, aí eu vi que já estava muito limitado, que eu não ia conseguir evoluir, e eu entrei com outros recursos, porque eu estava para perder, já estava comendo, né, um pedacinho, eu já estava tendo uma degradação tecidual ali, Mas e eu olha não que queria importante perder que você falou, você viu vitaminas e minerais, gente, não se esqueçam disso. Não adianta você vitaminas e fazer nenhuma minerais. técnica se você não está com o organismo, vamos dizer assim, 100% para receber a terapia. Então tem tudo isso. Exatamente, porque eu simplifico, assim, para ficar mais didático, que o ozônio ele não faz nada. O ozônio ele é apenas um oxidante. Ele entra, oxida a região. E aí o que o corpo faz? Em resposta àquela oxidação, ele vem com as cascatas bioquímicas ali para reagir àquele estímulo que o ozônio está dando. Então, até porque o ozônio ele não age, ele imediatamente ele gera subprodutos e quem age são os mensageiros dele. Então, o ozônio simplesmente realmente ele entra e causa ali, ele dá um estímulo e quem reage a esse estímulo é o corpo. Se o corpo não tiver os micronutrientes responsáveis, né, um sistema, como é que fala assim, coerente ali para reagir àquele estímulo, dificilmente você vai ter bons resultados. Então, é importante. Inclusive, tem na Declaração de Madrid de 2020, que eu não sou seguidora fiel da declaração, mas ela vem falando que pacientes mal nutridos, que se alimentam mal, têm resultados pobres. Por quê? Porque depende de micronutrientes. Então, isso é muito importante mesmo, você saber que ele não é o todo-poderoso, digamos assim, como algumas pessoas querem passar, e que ele depende do nosso sistema. E o nosso sistema, ele depende da gente também para modular com alimentação e outras questões que não depende só de um estímulo. Aqui também ficou ruim a foto, mas tem lá no Instagram da Ficou Nayara, né? péssimo. É uma deiscência, né? Mas aí eu lembro. Nesse caso aí, Anne, é para mostrar que o profissional que não tem, às vezes, o gás, o equipamento, o gerador, ele tem outros recursos, que é o óleo ozonizado, né? O óleo ozonizado, os cosméticos, né? Então, nesse caso, eu usei a espuma de limpeza da Ozone Care, né? Que é a linha da Filozone, para higienizar a região. Ela é bactericida, ela garante a asepsia sem retirar o fator natural de hidratação. Então, não é uma clorexidina alcoólica, não é um álcool ali para eu higienizar, então ela já facilita essa regeneração. E eu associei com óleo multifuncional ou com óleo Idarsane ali misturado também, com óleo puro Idarsane misturado, para que quem não tem, né, para facilitar ali a regeneração. Então, nesse caso, eu não tratei com gás, eu tratei só com cosmético, com óleo e espuma. Tá? Então, a gente também tem a possibilidade de tratar sem o gás, no caso de intercorrência, né? Intercorrência, sim. As hiperpigmentações aqui também, né? Isso, hiperpigmentação.
Essa paciente ela foi queimada, né, no centro cirúrgico, e o ozônio ele age, né, melhorando aí a oxidação. Então ele age como um oxidante, mas o corpo gera respostas antioxidantes. Então clareia, porque esse escurecimento aí, essa oxidação, geralmente é por óxido de ferro, né? Pela inflamação, o óxido de ferro deposita ali o pigmento por extravasamento, né? Então é uma oxidação mesmo que aconteceu, e o ozônio ele age nessas intercorrências. E também assim, com picada de mosquito, né? Não só com esse tipo. Aí tá bem ruim a imagem, acho que não dá para todo mundo ver, pra gente tá travando. Deixa eu ver. Melhorou. Mas ele também melhora muito. Não sei se você já pegou, se você já teve experiência com aderência e cicatriz hipertrófica. Sim, eu vou mostrar Ele onde está. modula. Ai, que legal. Ele modula bastante, né, a cicatrização aí. Então, essa alteração que tem aí de miofibroblasto, né? Então, ele é um modulador, porque isso também é uma inflamação em excesso que está acontecendo. Eu acho que você pode explicar melhor, porque eu basicamente sou leiga nisso, mas eu vejo resultados clínicos, e ele também melhora a oxigenação para a estria vermelha. Então, aí ele conseguiu melhorar tanto a cicatriz hipertrófica quanto essa, porque a estria vermelha ela tem uma inflamação. Eu considero uma intercorrência de pós-operatório, porque o paciente faz ali a mama e fica com estria vermelha geralmente, né, em alguns casos, e eu considero uma intercorrência. Então, o ozônio também é uma possibilidade da gente oxigenar e reestruturar essa fissura ali que está acontecendo, né? Então, essa quebra, né, do colágeno e da elastina que sofreu aí para causar essa ruptura. Olha que legal esse resultado também aqui. Tá tudo no meu Instagram, gente. Depois vocês podem dar uma corridinha Não lá. dá para ver direito, mas esse foi Para perfeito, fibrose, para aderência, para acúmulo de gordura. Então, assim, um raciocínio clínico que a gente utilizou, baseado no que a gente tem de fisiologia, de fase cicatricial. Você tem uma paciente de 13 anos, imagina, ela está 13 anos desse jeito, procurando um tratamento. E graças a Deus ela encontrou. Não só usei a 13 ozonioterapia, anos, 13. Muito 13. É bom. muito triste, né? Muito triste isso. Então, a gente está conseguindo um resultado muito bacana, não só com a ozonioterapia, a gente tem usado laser de baixa potência e tem associado taping, que ajuda muito. Gente, ela estava emocionada esses dias mandando a foto dela, eu vou atender ela agora quinta-feira lá Que em lindo. Curitiba. Porque, assim, o marido dela é médico, não aceitava ela tá gastando dinheiro novamente com outros tratamentos, e agora você vai continuar, né? Então, Olha aí, mudou tá vendo? a cabeça dele. Foi muito bacana. Aqui tem uma foto da lateral dela também, assim. É outra vida, é uma Não, eu vi. mudança mesmo, né? Fantástico, quem quiser acompanhar, então a gente consegue reverter muito bem. Qualidade E muitas cicatricial. vezes, Anne, essa aderência, ela é limitante, né? Sim, tem Limita. limitação funcional, tem quadro álgico. Isso a gente sempre pergunta e avalia. Isso. Nessa paciente, por exemplo, olha a aderência cicatricial que ela tinha na era. Olha a Eu acho que eu coloração. acompanhei essa paciente na prática, não foi ela? Sim, foi. Que ela Nossa tava modelo de toda curso. aderida? Top. Tava um bloco, né, de cicatriz. Agora, Top. infelizmente, ela parou porque ela está com Covid. Infelizmente. E melhorou muito a aderência da Muito, cicatriz dela? muito. E Gente, que essa a gente está com fantástico. comprovação de ultrassonografia. Então, não é só a gente falar, não, gente. A gente está com pesquisa científica Perfeito, também. Anne. Então, é muito legal. Ó, a cicatriz que você falou, da hipertrófica. Sim, Querendo melhora fazer já muito, gente. muito. Então, a E é gente está incrível usando porque é muito rápido, né, Anne? muito. Comparado com os recursos que a gente tinha antes, a velocidade. Ó, a Lu, que trabalha com a sua técnica também, ela inclui espuma para paciente usar em casa no banho, ela é maravilhosa. Não tive mais problema com cicatriz, isso é legal, porque o paciente ele tem a possibilidade de levar, né, o óleo, a espuma, o creme ali, o regenerador, né, e diminuir, né, as intercorrências. Então, assim, Olha e o facilitar sofrimento a de cicatrização. pele. Sim, sofrimento Tava de pele, evoluindo para mim, claro. necrose. É muito show, gente. Então, não percam de estudar, se aperfeiçoar. A ozonoterapia é fantástica. A E gente eu acho consegue barata, sabe? muito, Eu acho barato. muito. Então, não só na É. prevenção, no tratamento, né, Nayara? A gente tem, olha, resultados que a paciente pensou em fazer um retoque de cirurgia. O doutor me E isso mandou. aí que a gente tá falando. Sim, o doutor Anne, se me socorre, não fui eu que fiz. Eu falei, não, doutor, fique tranquilo, eu sei que não foi você, né? Nossa, o depoimento da paciente é maravilhoso. Ela, né, mostra para o doutor que teve resultado, então é outro nível. Tecido de granulação, a gente consegue, né, Top. já recrutar, né, Nayara? Muito show. Essa questão, Anne, de não foi você, né? Eu até falei isso na live ontem com a Letícia. É engraçado porque a gente tem intercorrência. Quem trabalha
tem problema, né? Não adianta que, claro que a gente estuda para diminuir os problemas, né? Mas o problema acontece, às vezes isso acontece não é porque o médico é ruim, porque o profissional é ruim, ou porque a paciente não fez um pós-operatório que deveria, não seguiu as recomendações. Infelizmente pode acontecer, mesmo seguindo tudo. Então, assim, e a possibilidade da gente dormir tranquila, sabendo que a gente pode tratar, que a gente pode melhorar com facilidade, porque eu, por exemplo, esses dias eu tive uma alteração na clínica de uma estria que a gente fez e estava evoluindo para necrose, que nunca tinha acontecido, deu uma isquemia ali na região, não ia cicatrizar, e o ozônio regenerou. Então, assim, antes, se acontecesse isso para mim, era dermatologista, eu não tinha o que fazer. Eu não tinha o que fazer. Eu gastava 18 mil com dermatologista para recuperar queimadura de criolipólise, para não ficar com o nome manchado, porque eu sempre tive essa questão de moral e de ética. Isso. E tinha que mandar para alguém tratar, já que eu não conseguia. Hoje eu consigo tratar queimadura, ferida, eu consigo tratar tudo. Basicamente, os dermatologistas é que mandam para mim, porque às vezes um laser não faz isso, entende? Então, assim, é fantástico. Fantástico. Ó, a outra paciente também de Perfeito. Essa daí é meses aquela do estudo que no ultrassom do também estudo. apareceu. Sim, a doutora que faz o exame, né, ela fica encantada pelo resultado, né? Até ela fica assim, nossa, que pena que ainda não está comprovado 100% cientificamente na área da estética, na área para a gente poder Da mandar para estética, a você. gente vai trabalhar para isso, Anne. A gente Isso. vai trabalhar para isso. Que é isso que é Porque complicado para ela até encaminhar pacientes, né? Porque é muito mais não fácil quando está dá. comprovado, né? Quando tem uma comprovação, é muito mais Exatamente. fácil. Então, gente, por isso, ajudem nós a publicar, ajudem a É muito fácil, é isso que eu digo. É muito fácil. Aconteceu até uma situação bem feia, assim, esses dias num curso que eu presenciei, que, porque deveria ser baseado em artigo, porque isso, porque aquilo, não, um bate-boca, assim, um negócio. Nossa. E eu fiquei assim, ouvindo, eu falei assim, gente, então essa profissional que tá reclamando, que não acredita, ou que, sei lá, né, tá desconfiando dos resultados, é a primeira profissional que tem que ir lá estudar para ver se tá falando a Isso. verdade ou não. Porque eu digo que eu não posso ficar me baseando só em resultado científico, porque muitas vezes, hoje a ciência me diz uma coisa, amanhã ela tá me dizendo outra coisa. Eu quero saber o que me diz os meus resultados clínicos, os meus resultados mesmo clínicos. Então, para mim, o que vale, você pode vir me falar que isso é, por exemplo, você mesmo, quando veio fazer o curso comigo, você já tinha outra experiência, eu falei, Anne, vamos fazer dessa forma, vamos tentar mudar disso, não impondo a minha posição, né, falando, Anne, vamos fazer assim, porque eu acredito que assim é melhor, e você começou a ter mais resultado em gordura, celulite, flacidez, não foi isso que você Foi. falou? Então assim, né, a clínica é soberana, sempre vai ser soberana, né? Então, eu acho que a questão da ciência, claro que ela precisa existir, mas a pesquisa, ela só existe quando existe dúvida. Então, se você tem dúvida do que está acontecendo, você tem que pesquisar. Você, como profissional, tem que pesquisar. Então, ela vem a partir de resultados clínicos. Vamos aqui pesquisar por que está acontecendo isso. Como a gente pesquisou na fibrose, falando que tal concentração era melhor que outra, e a gente falou, Anne, vamos tentar entender o que está acontecendo aí, porque se você está dizendo isso, vamos estudar e vamos entender, vamos estudar mais isso, vamos estudar mais aquilo e vamos entender. Então, assim, não existe essa questão Mas de, é que é a porque não está grande comprovado. diferença, Nayara. O problema é que só tem ciência quem tem vivência. Então não adianta. Só tem ciência quem Profissionais tem só vivência. tem ciência quem tem vivência. Quem não tem vivência nunca vai conseguir mostrar nada na literatura. Não vai reproduzir nada de uma literatura. Então, gente, tem que ir lá, botar a mão Exatamente. na massa, testar. Ai, não gostei tanto que eu falava coisas, Nayara, 10 anos atrás, que eu não falo hoje. Você também, provavelmente. A gente Coisas muda, com mudam. certeza. O que eu era 10 anos atrás nem se compara com o que eu penso Sim. hoje. Deus me livre. E até não posso dizer que eu estava errada, nem que você estava errada, mas que as coisas se Não, a gente vai atualizam, que as vivendo. coisas, E vai né? vendo, Sim. isso, exatamente. A gente vai abrindo a mente. Até para ozônio, um ano atrás eu acreditava numa coisa, hoje eu acredito em outra. Da Então, fibrose mesmo. Se você viesse me falar que a concentração que você usa é melhor que a que eu usava, eu ia falar, você tá de brincadeira. Tanto é que na hora eu falei, não é possível, tem alguma coisa que tá acontecendo aí que a gente não tá conseguindo entender. Vamos tentar entender. Mas abrir minha mente, a partir do momento que eu vi que uma profissional tá me relatando que ela tá tendo melhores resultados que a concentração que eu tô usando, não é porque eu uso essa concentração que eu vou querer provar que a minha concentração é melhor. Pelo contrário, eu quero que você tenha resultados melhores que eu quero que você me ajude a entender e a chegar num resultado, porque todo mundo trabalha por uma mesma causa, é e ter resultado, né? várias possibilidades de tratamento, não é Várias receita de possibilidades, bolo, não é? exatamente, não é receita. Nossa, sim. Ó, estão Exatamente, então perguntando assim, também se a gente trata seroma. Eu tive um caso, pena que eu perdi. Eu tinha outra sonografia dela de antes, era um seroma encapsulado.
A gente foi, acompanhou junto o exame, a doutora funcionou, né? Fez uma punção guiada por ultrassom e ela tratando recidivas, assim, teve acho que 3 punções. Na última, eu olhei para ela e falei, se confia na ozônio dela? Ai, confio, pode fazer. Gente, ela voltou, não tinha mais nada na era. Só que eu perdi Cara, a imagem, não tinha choc... mais nada. Não, ela encantada, eu tenho os vídeos, tenho foto, tudo. não é Mas infelizmente eu incrível. perdi a ultrassonografia para comprovar. Absurdo. Então também é uma forma, lógico, eu preciso estudar, preciso fazer um artigo, né, E pra gente, assim, né, é, entender como. isso. É, eu passo por isso quando você falou, até me vi assim, tipo, às vezes a gente fica até constrangido de oferecer o ozônio para alguém, porque às vezes essa pessoa vem, isso não tem ciência, isso não é comprovado, aí você fala, você confia, né? Tipo, eu posso aplicar e tudo, porque assim, isso depende é um conjunto de profissionais que tem que falar a mesma língua, que tem que provar, que tem que mostrar que dá certo, mostrar que não existe tudo isso que alguns profissionais tentam falar, tentam denegrir, tentam desmerecer ou diminuir, né? Então a gente tem que realmente se unir para não ter que passar por isso, para a pessoa ter que querer chegar e falar assim, eu quero fazer o ozônio, né? E não você confia que eu faça, né? Então, assim, a gente tem que lutar por uma mesma causa, tá todo mundo no mesmo barco, né? Todo mundo. Estão perguntando aqui no caso de fibrose quanto que eu usei e quantas sessões. Então, como a gente acabou de falar, eu e a Nayara, né, estamos sempre em contato depois do curso e a gente discute muito. A Nayara indicava sempre 20 microgramas, né, Nayara? A gente Uhum. começou com 10 microgramas, que era de uma outra vertente que a gente tinha estudo, eu fiz um outro curso. Comecei com 10, fiz o curso da Nayara, opa, vamos usar 20. Não tive bons resultados, mas aí, como a gente explica sempre no curso, a Nayara até vai fazer o curso, vai me ajudar lá a gente entender, mas acho que a gente tá quase, Nayara. Depois você vai ver lá no curso. Sim, eu acho que tá. Uhum. É, o que que a gente tem Isso. que diferenciar? Fase cicatricial, se é uma fibrose recente ou tardia. Então, isso é legal, mas é legal você estudar, é legal você estar num curso para a gente explicar bem certinho. É que, infelizmente, ninguém vai poder participar mais desse curso que está, graças a Deus, encerrados. Somos Esgotado, 21 que delícia. Que profissionais que vão delícia. estar e a Nayara vai ser uma delas. Um prazer imenso, uma honra ter a Nayara no Exatamente. grupo e só vai agregar, Ai, com eu que certeza. agradeço. Mas tá show. Então, assim, eu usei 10 microgramas, tá? Quantas sessões, gente? 3 sessões ali, resultado absurdo. Na primeira sessão, a paciente já tem resultado. Então, é muito legal, né, Nayara? Também, provavelmente, você vê isso, né? Uma sessão, geralmente, de resultado, Uma né? sessão. Não, sempre. O ozônio, Ou assim, na hora, basicamente às vezes para na hora, a paciente também já vê uma diferença. Isso também. para limitação de movimento, assim, se a paciente, se aquela aderência, aquela fibrose gera uma limitação, na hora geralmente ganha amplitude e melhora. Mas para a fibrose também, quando o paciente pode melhorar na hora, mas quando não, quando ele volta uma semana depois, realmente já está bem melhor. No grupo, né, que a gente tem, acho que são 150 profissionais. Uhum. Hoje eu vi algumas comentando assim, nossa, comecei a fazer para fibrose e os resultados estão tô apaixonada, né? Sim, Então, e a gente sabe que é uma dificuldade tremenda tratar fibrose, vamos falar a verdade, né? demais. É Ainda mais as difícil tratar tardias, né? fibrose. Uhum. A tardia, exatamente. Então, assim, é uma possibilidade que você pode tratar em todas as fases, né? Dependendo da concentração, Sim. mas realmente é fantástico. Ó, Tem outras umas perguntas perguntinhas. lá para Vai lá. cima, Anne, que a gente não Qual? viu. Deixa eu subir aqui para Acha ver aí se que eu tem as das consigo. últimas também. Tá, Não, tem peraí. bastante. Ah, e tem aquelas também que você me mandou que acho que a Tem, que gente vocês nem fizeram no respondeu, Easter. Anne. Não, ainda não. Deixa eu É, tentar, vamos achar aqui primeiro da nossa live aqui, daí a gente vai abrindo, porque todas estão aqui também. Algumas meninas já fizeram aqui e no Easter. Ó, a Judiana, Nayara é vida, está mudando a minha autoestima, show. é. Então, aí, isso Ah, aí. normal doer. Ah, tem uma tá perguntando, normal doer a aplicação local? É normal doer. Dependendo da concentração, quanto mais alta a concentração, mais dor vai sentir, né? Então, não sei o que você vê nas suas pacientes, mas aquela acho que não sentiu dor quando a gente estava fazendo a prática, né, Anne? O que Não, você acha, nada. assim, com Não, relação ao vou desconforto? até comentar. No pós-operatório são as pacientes que menos sentem dor, tá? Então, vamos pensar ali numa necrose, já apliquei, dor nenhuma, porque o tecido já está mal irrigado, então já nem tem, né, uma parte sensitiva. Para aderência também, muito difícil elas terem dor. Para fibrose, então, eu faço a 90 graus, né? Geralmente também não sente dor. Única que elas relatam um pouquinho de desconforto é quando eu vou trabalhar uma flacidez pós-lipoaspiração que ficou.
né? Ficou aquela queda, aquela alteração de fáscia, que eu tenho que dar estímulo. Aí é o único E, relato que elas têm um e, pouquinho de dor. e que você tá tendo bons resultados. Inclusive, você me Excelente, relatou que estava tendo bons excelente. resultados para flacidez. Eu até digo que você tá melhor que eu, porque você tem resultado que eu não tenho. Porque Divertido, né? eu fico assim, gente, não é possível. É, Ah, porque assim, eu busco associar o ozônio com tudo. Você já é uma profissional que usa ele sozinho, né? isolado, a gente tá tendo resultado. Você usa ele isolado. Eu já não tenho essa confiança toda nele para você ver. Eu falo sobre isso todos os dias e já não confio de usar ele sozinho para tudo. Você já usa e tem resultados às vezes melhores que eu Fantástico. associando. Então, é exatamente isso, acreditar e começar a aplicar, né? Tem É, outra paciente, outra profissional acho que pergunta. está perguntando, o ozônio sistêmico auxilia em recuperação de ferida causada por permanência hospitalar? Com certeza, sem dúvida Nossa, nenhuma. O ozônio sistêmico, em 10 minutos, ele tem comprovação por microscopia de campo escuro de melhorar o efeito rolô, que é a agregação plaquetária. No sentido assim, a oxigenação, em 10 minutos, ele libera a agregação ali e passa, volta o oxigênio e começa a oxigenar ali imediatamente. Então, e a oxigenação, né, ela é fundamental para a cicatrização, então ele é excelente, o sistêmico para, às vezes, pé diabético, eu não faço nem retal, eu não faço nem local, eu faço só retal, às vezes depende da dor do paciente, só a retal já tem função tecidual, periférica. Tá? Então uhum. não tem necessidade, às vezes, de eu entrar, claro que depende de muitas coisas, mas às vezes não tem necessidade de eu entrar com ele no tecido ali, às vezes causar desconforto, a retal já pode fazer para mim, Ó, a né? Bianca também está perguntando cara, se o ácido fólico pode dar alguma reação na pele. Estão perguntando aqui, Bianca Novaes, estética avançada. Então, o ferro, né? O ferro, ele tem uma. O ácido fólico não, mas o ferro, ele tem uma contraindicação relativa aí para ser associado, porque ferro com peróxido, que é um dos subprodutos do ozônio, pode gerar reação de Fenton e o radical hidroxilo, ou seja, causa um dano tecidual. E esse dano é uma oxidação, escurecimento, ferro e cobre, escurece ali a região. Geralmente é transitória. Então, qual que é a recomendação? O paciente que está fazendo ferro e cobre intravenoso não pode aplicar o ozônio no mesmo dia, ali naqueles primeiros dias, depois já pode, né? Mas e o oral também não é contraindicado, mas a gente vê que acontece uma hipercromia transitória ali. Então, ácido fólico não, mas o ferro a gente vê que sim, Outra tá? pergunta Aí também, tem se ozônio retal em paciente que faz uso contínuo de Almeida Prado, após quantos dias do uso do Almeida? gente, Almeida Prado é o que mesmo, hein? Pois é, eu também fiz a mesma cara aqui. Se a Bianca Eu não puder sei o indicar que que é para nós Almeida também, Prado. não lembro o que é. Isso, fala pra gente. Tem uma que tá perguntando, tendo Nutri junto, melhora o intestino? Obviamente, né? Claro. A nutrição, ela trabalha ali na modulação intestinal e com certeza facilita, é tudo associado. Se você quiser associar com probiótico, com alimentação, o que você puder associar sempre é bem-vindo, né? Eu falo que ele é complementar, ele não é alternativo. A alternativa é quando a gente substitui a terapia convencional e pela alternativa, é uma substituição. Complementar é quando você usa a terapia convencional e complementa com mais uma técnica, Show. né? Outra coisa também, Quantas Nayara, ml... estão perguntando da ah, bag. Vamos falar um pouquinho das vias de aplicação, né? Acho que só um resuminho. as vias de aplicação. Então, tem a via tópica, né? Que pode ser pela bag, por água e óleo, né? E aí o gás, né? Que ele pode ser. O gás ele pode ser aplicado em todas as regiões. Ele pode ser intradérmico, subcutâneo, intraarticular, intravenoso, embora não concorde muito, mas existe essa via intravenosa também, por autoemoterapia, né? E a via retal, que é a via sistêmica. Também existe a via intradiscal, pode aplicar dentro disso, mas isso é mais médico. Mais não, uma via exclusivamente médica. Existe a via auricular, né? Então, a bag é uma via tópica, ou seja, uma via que não tem contato sistêmico, ela vai ter contato só com a pele. A região, tem muita gente que não sabe, o ozônio ele não se dissolve em meio seco, aerado, então a pele precisa ter contato com água, a pele precisa estar hidratada, né, com água para o ozônio ter ação ali. Não adianta colocar só a bag e encher de gás, porque não vai absorver. Então a região precisa estar molhada, né? E aí, para ele ter ação. Então, a bag é uma via tópica. E ela pode ser associada em feridas, ela é a melhor associação, tanto para ferida quanto para bactéria, para fungo, né?
que a gente entra com uma concentração alta ali, mas às vezes é uma via que nem todo, às vezes é uma técnica que nem todo mundo tem acesso, ela não tem tanta facilidade, ela demora um tempinho ali para aplicar, né? Precisa às vezes de um catalisador, e aí o gás, a água e o óleo ali pode substituir, então não é necessário que se faça a bag, ela é mais um recurso, né? Mas quem não tiver pode usar outras vias de aplicação. Simone Souza está perguntando qual o momento no PO que eu posso utilizar. A gente estava discutindo isso também, né, Nayara? A respeito de, no início do pós-operatório. No pós-operatório, eu queria que você falasse um pouquinho assim, que não, eu não recomendo, mas eu não sei você que é especialista, não recomendaria também o ozônio. A infiltração. Depende da via, né? A Vamos infiltração. Falar assim, a via local. Via local, eu também não concordo com a Nayara. Isso. E também concordo assim, não concordo sempre. Depende do seu paciente, como ele se apresenta. Não é para contar nos dedos, tá no 5º dia, 6º dia, 7º dia. Depende qual alteração ele tem e qual o benefício que você está buscando pela ozonioterapia. Mas a local, a gente vê que ele faz edema, que ele mexe um pouquinho na região, né, Nayara? Então, talvez no imediato ali eu não sou muito a favor. Mas você tem o sistema, tem, né, outras vias que não vão fazer nenhuma ação local que possa prejudicar a alteração, né? Então, se tiver alteração, avalia e vê riscos e benefícios, vamos dizer assim, da aplicação local, tá? Porque o que as pessoas não entendem, Anne, que é difícil das pessoas entenderem, é que todo mundo fala que o ozônio é um anti-inflamatório, né? Uhum. Mas antes do ozônio gerar reações anti-inflamatórias, ele primeiro causa uma inflamação. Então, e é por isso que ele gera uma oxidação e a primeira resposta é uma inflamação. Então, ele libera citocinas inflamatórias para liberar as anti-inflamatórias. Então, ele modula essa inflamação. Então, antes dele ser um anti-inflamatório, ele causa uma inflamação aguda. Se você tem já uma inflamação aguda e não souber uma concentração ideal, uma dose ideal ali para utilizar num pós-operatório inicial, você pode inflamar ainda mais. Assim como se você tem uma dor aguda e você entra com ozônio ali e você entra às vezes com uma concentração alta ou de uma forma errada, né, de uma forma não coerente, digamos assim, porque errada não existe, você pode causar ainda mais, uma inflamação ainda maior. Tem paciente que às vezes depois de uma aplicação fica 4, 5 dias sentindo dor, porque já estava inflamado, o ozônio vem e inflama um pouco mais, então você tem que entender que ele não é basicamente um anti-inflamatório, ele gera reações anti-inflamatórias, mas antes disso, ele é um oxidante que gera reações inflamatórias para gerar reações anti-inflamatórias, né? Então tem que entender para poder aplicar. O Jair Torres está perguntando se vocês pedem o exame G6PD antes de aplicar o ozônio. Então, existe assim, essa contraindicação absoluta, né? Mas para a via local já existe alguns profissionais que dizem que não, para a via sistêmica outros também não. Eu não peço, se o paciente não, mas não estou encorajando a não pedir. O ideal, né, para quem trabalha, quem não conhece, é pedir, sim, o exame de G6PD, né? E se tiver com deficiência, não aplicar uma via sistêmica, tá? Mas existe também, para quem quer pedir e não quer encaminhar para o laboratório, existe um testinho rápido, igual daquele de medir glicose, tá? Para diabético, insulina ali, e faz na hora, para ver se tem. O exame, acho que é uns 2, tá? Olha que bonitinha, a minha paciente, nem lembrava, Midian. Obrigada por relembrar que ela teve seroma tardio na mama. Oi, Rê! Fez 2 punções no intervalo de 20 dias, tratou com ozônio e está ótima, fantástico. Amou também a ozonioterapia. Perfeito. Já não era encapsulado, já era da forma livre. Então, bem bacana também. Então, dá para utilizar quem perguntou. Melhorou bastante. Para prótese, gente, também. Aqui estão perguntando se pode, gente. Você não vai perfurar uma prótese, pelo amor de Deus, é agulha de insulina que a gente utiliza. Então, eu recebo direto isso. Você não vai perfurar a minha prótese? Dá vontade de falar. Outra pergunta também. Se ele reage com parafusos e placas, também não tem nada, né? Não. Não. Isso daí existia a dúvida, né? E se o paciente tiver DIU de cobre, eu posso utilizar? Pode. A reação do ozônio, gente, ela é imediata. Então, ele não vai dar tempo de chegar num parafuso. E mesmo assim, porque o parafuso deve ter um material resistente ao gás, né? Porque ele é de titânio. Então, não tem problema nenhum. Eu tô dando risada aqui. Sabe o que é o Almeida Prado? É laxante. Porque, de certo, nós temos um intestino bem bom que a gente não tem. Entendi. O Almeida Prado é um laxante. Eu também não conheço.
Todo mundo, Ele pode, laxante, laxante. ele pode sim ser associado com o Almeida Prado, mas assim, Ah, geralmente o ozônio ele tem um efeito laxativo pelo gás, pela expansão que causa ali no intestino, e aí a maioria dos pacientes vão ao banheiro. Dificilmente, né, ele dá uma intercorrência aí que é a prisão de ventre, mas a maioria das vezes ele já tem um efeito laxativo, não por ser laxativo, mas por ele melhorar o peristaltismo ali, aumentar, fazer uma expansão ali pelo gás e já facilita a evacuação. Nai, tá Então, às vezes é acabando o necessário. nosso horário, Nai. Ai, meu Deus, um minuto. Infelizmente. Gente, Não, ó, acabando. muito Não, obrigada. temos Acabou. que marcar outro dia, com certeza, porque tá Não, eu bombando tô, aqui eu a tô super live. empolgada para fazer. Sim. Pós-operatório, para mim, realmente é fantástico. Eu tô encantada, assim, e eu quero muito fazer. Tô muito feliz de estar Mas fazendo seu curso a agora. Nai vai estar Muito sábado obrigada pelo agora. convite. Sábado no nosso meeting, das 2 às 6 da tarde, vai ter a palestra Ah, lá da Nayara. sim! Sábado, não percam. Gente, Isso. brigadão. Ó, Brigadão, um beijo, beijo. obrigada, 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 beijo. E até Tô muito muito obrigada, feliz. Nayara. Até sábado. Obrigada a vocês, Beijo. gente. Um beijo. Já tá acabando, gente. Então não percam nosso meeting for Plastic Surgery nesse sábado, das 2 às 6 da tarde. Tá certo? Então não percam, porque ela vai estar continuando o assunto aqui que a gente estava debatendo tanto, que é ozonioterapia em cirurgias plásticas. Vocês vão conhecer tudo que pode ser utilizado, tá? Eu vi que algumas perguntas também foram a respeito a aparelhos, gente. Aparelhos a gente vai falar em uma outra live que não cabe nessa. Tá certo? Beijão, muito obrigada por vocês estarem aqui, tá bom? Um beijo. Vai ficar salva, tá? Para quem perguntar.